Tá ouvindo aí? Você está ouvindo? Então, show de bola. Semana passada nós começamos a falar sobre blocos econômicos. Eu falei com vocês sobre a nova ordem mundial. Cheguei a trabalhar também a questão da ALCA, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou trabalhar com vocês Mercosul, falar do IRSA e também tem exercício para a gente resolver aí. Na verdade, eu coloquei umas 15 questões, uns 15 exercícios para a gente resolver, pegando tudo que a gente já viu, tá? Até para não deixar muito tempo sem resolver exercício, eu coloquei questão de tudo, então mais 15 aí para a gente resolver. Então, começando a aula de hoje, Mercosul. O que é Mercosul? O que significa Mercosul? Mercosul é Mercado Comum do Sul, beleza? Mercado Comum do Sul. Uma característica básica da economia mundial após a queda do Muro de Berlim, nós vimos isso, em relação à multipolaridade e à formação de blocos econômicos. Quando a gente fala de nova ordem mundial, a principal característica é a formação de blocos econômicos para facilitar as transações comerciais entre os países. A ideia principal do bloco econômico é a diminuição das barreiras alfandegárias. Todo país possui barreira alfandegária, possui imposto sobre a mercadoria estrangeira. Então, quando você forma um bloco econômico, a ideia é você diminuir esses impostos ou até mesmo anular, derrubar esses impostos sobre produtos que fazem parte do mesmo bloco, dos países que fazem parte do mesmo bloco. O Mercosul não é diferente. O Mercosul hoje, um bloco econômico com 4 países, nós já tivemos 5 países, hoje nós temos 4. Isso todo mundo sabe. Qual foi o país que saiu? Eram 5 países, mas um país saiu. Qual foi o país que saiu? Alguém já ouviu falar? Venezuela. Eram 5 países, 2012. Depois a Venezuela sai e hoje nós temos 4 países no Mercosul: Brasil, Paraguai, Argentina. Só que, assim como qualquer outro bloco econômico, os blocos econômicos eles não surgem da noite para o dia. Tá? Não é algo muito rápido. Na verdade, o bloco econômico demora para se formar. Tá saindo som? Oi? Pode? Demora para ser formado. As economias elas precisam ser ajustadas, as parcerias precisam melhorar e o Mercosul não foi diferente. O ano oficial do Mercosul, a criação oficial do Mercosul, mas antes de 1991 você começa a dar primeiros passos para a criação do Mercosul no ano 1985. Em 1985 você começa uma aproximação entre o Brasil e a Argentina. O Brasil e a Argentina eram grandes rivais. Brasil e Argentina disputam em vários âmbitos. Âmbitos econômicos aqui da América do Sul, já disputaram âmbitos territoriais. Tem uma disputa muito grande entre esses dois países. E por muito tempo eles ficaram afastados. Você não tinha uma grande relação política entre o Brasil e a Argentina, só que em 1985, na década de 80, para ser mais preciso, esses países aí começam a abandonar os seus regimes militares. E é aí que eles começam uma aproximação, porque até então eles passavam por ditaduras, né? Querendo ou não, ditaduras. E aí a economia e a política desses dois países ficavam afastados. Na década de 80, os governos militares eles começam a arruinar aqui na América do Sul e é a partir daí que o Brasil e a Argentina começam a estreitar laços, relações comerciais. Em 1985, você teve um encontro entre esses dois países, entre os dois presidentes, na época, o presidente do Brasil, José Sarney, e o presidente da Argentina, Raul Alfonso, eles se encontraram em Foz do Iguaçu para debater sobre a política aqui da América do Sul, como que o Brasil e a Argentina poderiam estreitar relações comerciais. Como esse encontro ocorreu em Foz do Iguaçu, o chamado de Declaração do Iguaçu. Caso o vestibular pergunte o que
foi a Declaração do Iguaçu? Foi a aproximação entre o Brasil e a Argentina. Foi o primeiro passo para o Mercosul. É a partir da Declaração do Iguaçu que essas duas potências aqui na América do Sul começam a estreitar relações. Belezinha? Tranquilo. 85 era apenas Brasil e Argentina. Você ainda não tinha um bloco econômico, era apenas uma parceria bilateral entre dois países, entre duas potências aqui da América do Sul. Bilateral. Belezinha. E aí, em 1991, agora sim, você tem a criação oficial do Mercosul. Além do Brasil e da Argentina, esse bloco entram também Paraguai e Uruguai. Tá? E como você teve um encontro, uma oficialização em Assunção, Mercosul foi criado com o Tratado de Assunção. Tratado de Assunção porque esse encontro, a oficialização do Mercosul ocorre em Assunção, na cidade de Assunção. E é a partir daí que você tem o Mercosul criado oficialmente. Tá? Lembrando que, como eu disse, o bloco ele vai melhorando ao longo do tempo, ele vai se formando ao longo do tempo. Tá? E até hoje o Mercosul ainda está em formação. O Mercosul ele não é um bloco que está totalmente consolidado. É isso e acabou, não vai mudar mais, vai. Até porque as políticas aqui da América do Sul ainda são muito divergentes. O Brasil e a Argentina continuam tendo problemas políticos, continuam dificultando a criação do Mercosul. Ainda são rivais. Recentemente, o Brasil anunciou que sairia do Mercosul porque não estava contente com o presidente que foi eleito na Argentina. Nós vivemos uma política de extrema-direita, e aí o presidente da Argentina disse que realizaria políticas de esquerda, e aí o presidente do Brasil ficou nervosinho, falou que sairia do Mercosul, aí não participou da posse do presidente argentino, anunciou que sairia do Mercosul por conta disso, mas na reunião deste ano, Bolsonaro participou da reunião. Agora ele diz que o Mercosul tem tudo para caminhar e estreitar melhor as suas relações, mas vira e mexe o Mercosul se afasta, os países do Mercosul se afastam. Desde 91. O bloco foi criado em 91, nós estamos em 2020 e até hoje o Mercosul ainda é um bloco muito fraco. O Mercosul ainda não tem uma grande relação política e econômica entre os países, até hoje. E dificilmente o Mercosul irá para frente nos próximos anos, até por conta da política entre os países. Principal objetivo do Mercosul, quando for passar para o caderno, sublinhe aquilo dali, ó, Zona de Livre Comércio. Semana passada eu falei com vocês que o bloco econômico ele pode ser, basicamente, ele pode ser um mercado comum ou ele pode ser uma zona de livre comércio. Alguém lembra o que é o mercado comum? O que caracteriza? Isso aí, perfeito. Mercado comum é quando você tem a livre circulação de pessoas, quando você tem moeda única, quando você tem políticas que prevalecem para todos os países. Mercosul não tem nada disso. Mercosul não tem moeda única, você não pode transitar entre os países do Mercosul livremente, você não tem políticas comuns que prevalecem para todos os países ao mesmo tempo, não existe nada disso. O Mercosul é estritamente um bloco comercial. De livre comércio. É um bloco onde os países irão buscar o tempo inteiro diminuir as barreiras alfandegárias para facilitar as transações comerciais. Verdade, só conseguiu retornar agora, nessa semana. Ficou muito tempo preso lá, porque foi alegado que eles estavam com passaporte falso. Perfeito. Então, você não tem livre circulação de pessoas no Mercosul. O Mercosul é um bloco estritamente comercial. Pode, mas aí são parcerias bilaterais, são relações bilaterais. É igual, por exemplo, Brasil e Rússia. Brasil e Rússia não fazem parte de um mesmo bloco. A gente fala do BRICS, né? Mas o BRICS não é um bloco econômico. E aí, recentemente, o Brasil anunciou, na verdade, ano passado, o Brasil anunciou que está buscando uma parceria com a Rússia para livre circulação entre os dois países. A ideia é essa. A ideia é que com essa parceria você consiga ir para a Rússia sem tanta burocracia, entendeu? Com maior facilidade. Mas aí é uma parceria bilateral, não é por conta de um bloco econômico. É a mesma coisa Brasil e Paraguai.
Mesma coisa, bilateral. Não, é a mesma coisa que ao mesmo tempo que é bilateral porque você envolve dois países, bilateral, em relações de facilidade, em relação à facilidade de circulação, acaba sendo unilateral. Ela facilita apenas os Estados Unidos e prejudica o Brasil. Aí beleza, unilateral porque você vai favorecer, ajudar um único país. É o unilateralismo. Mas em relações, como são apenas dois países ali, é uma relação bilateral. O que acontece é que aqui no Brasil, o governo brasileiro vai dizer que, na verdade, essa entrada dos americanos no Brasil vai favorecer a nossa economia. É bilateral porque é Brasil e Estados Unidos. Agora, quando você coloca em um contexto mais crítico, quando você vai analisar a situação, aí chega ao unilateralismo, mas que não é comunicado pelo governo brasileiro. O Brasil não vai dizer que não, isso aí é unilateral, só vai favorecer os Estados Unidos. Não, vai falar que não. A entrada dos americanos no Brasil vai movimentar a nossa economia, porque eles vão comprar em dólar, eles vão vir com mais dinheiro, vão movimentar, vão aquecer a nossa indústria, o nosso comércio. E na verdade, e o Brasil? Tem essa mesma facilidade lá? Hã? Belezinha? Então, o objetivo do Mercosul lembra sempre, zona de livre comércio. Eu já falei sobre isso com vocês semana passada, em relação à barreira alfandegária. Para que serve a barreira alfandegária? Isso já caiu na prova do Enem. Para que serve a barreira alfandegária? A gente fala tanto de barreira alfandegária, que o país tem barreira alfandegária. Qual é o objetivo da barreira alfandegária? Oi? Envolve isso também, né? Para você controlar o que entra e o que sai, a barreira alfandegária. Mas o objetivo central, quando você controla isso, o que entra e o que sai, quando você coloca esse imposto, é para quê? Para favorecer o quê? Objetivo, a indústria nacional. A barreira alfandegária, o imposto que você coloca sobre o produto estrangeiro é para defender a indústria nacional. Porque se você não colocar o imposto sobre a mercadoria estrangeira, se não tiver barreira alfandegária, o produto estrangeiro chega no Brasil com muita facilidade. O cara vai vender o produto dele aqui muito barato. Qual o problema do cara vender muito barato aqui o tênis da Nike, se você tem a Olímpicos, que é uma indústria nacional? Se a Nike chegar aqui e vender o produto muito barato, sem pagar imposto, eu tenho prejuízo de duas maneiras. Primeiro que a Nike vendendo barato aqui vai quebrar a Olímpicos, que é uma indústria nacional. E o governo ele vai arrecadar mais em cima da indústria nacional. Porque a indústria estrangeira, o cara vai lucrar aqui no Brasil, mas a maior parte do lucro ele manda de volta para os Estados Unidos. Quem ganha dinheiro com isso é o governo norte-americano, não é o Brasil. A gente chama isso de evasão de divisas. É quando a maior parte do lucro de uma empresa vai embora, vai de volta para o país de origem. É a evasão de divisas. O Brasil perde dinheiro com isso e prejudica também a indústria nacional. Por conta dessas duas questões, de você prejudicar a indústria nacional, de você não arrecadar imposto sobre essa evasão de divisas, o Brasil coloca a barreira alfandegária. Mas quando você está dentro de um bloco, a ideia é que não exista barreira alfandegária entre os membros do bloco. Porque, digamos, você vende ferro e eu vendo prata, mas você não é o único país que vende ferro e eu não sou o único país que vende prata. Se eu não facilitar as relações comerciais com você, eu posso simplesmente comprar ferro da China. E aí eu não compro ferro de você. Se eu não comprar ferro de você, você vai ficar com um produto encalhado. É mais difícil de vender. E a mesma coisa em relação à minha prata. Se você não colocar, se você colocar barreira alfandegária sobre a minha prata, eu não vou conseguir vender muito para você. Vai me prejudicar. Mas se a gente acabar com essas barreiras, eu vendo para você melhor, você me vende melhor. A gente facilita as nossas transações comerciais. Para isso que serve a alfandegária e a eliminação dela dentro de um bloco econômico. Beleza? Principal característica do Mercosul. Sempre que falar do Mercosul na sua prova, o ERG, Enem, você tem que lembrar da União Aduaneira. Ou que pode cair na tua prova como tarifa externa comum. É a principal característica do Mercosul. De todas as características do Mercosul, do mercado comum do Sul, a União Aduaneira é a principal. Por quê? O que é a União Aduaneira? O que é essa tarifa externa comum? Imagina o seguinte. Imagina que a Kedsa, nossa amiga, vende bolo. Beleza? Está vendendo bolo. E aqui nessa sala é um bloco econômico. É o bloco econômico do Educarte. Beleza?
Então, a gente vai diminuir as barreiras alfandegárias, o bolo da Quetzal vai entrar no nosso país sem imposto. E aí, digamos que a Quetzal vende o bolo a R$10. O bolo dela vai entrar R$10 no teu país, no teu, R$10 para todo mundo. Não tem imposto? Beleza. Só que tem um bloco econômico aqui do lado. Mas a gente tem um outro curso aqui do lado. Eles criaram um bloco econômico entre eles e tem um maluco que vende bolo lá também. A Quetzal vende bolo e o maluco vende bolo. Se você comprar o bolo do moleque lá, vai prejudicar a Quetzal. Porra, ela está no mesmo bloco que você. Então, para não prejudicar a Quetzal, o que a gente tem que fazer? Todo mundo vai colocar um imposto igual sobre o bolo estrangeiro, sobre o bolo do moleque lá. Porque o moleque também vende bolo a R$10. Ela vende a 10, o moleque vende a 10. Se você comprar dele, tu vai prejudicar ela. Agora, se todo mundo colocar imposto, o bolo do moleque vai chegar aqui a R$12. O dela continua sendo mais barato. Como é mais barato, ela vai vender mais. Então, para não prejudicar a Quetzal, todo mundo vai colocar um imposto sobre o produto estrangeiro, o produto de fora do bloco. Isso é a tarifa externa comum. Como o bolo do moleque vai ficar mais caro, ele vai vender menos aqui no nosso bloco. Beleza? E a gente vai fazer isso com todos os outros produtos, não só com o bolo da Quetzal. Eu vendo caneta a R$2. O moleque lá também vende. Também a R$2. Para me ajudar, todo mundo vai colocar um imposto sobre a caneta do moleque. Aí, ao invés de vender a 2, para a gente, a caneta dele fica 4. O dobro. Então, a gente acaba favorecendo a economia dentro do nosso bloco e defendendo as nossas mercadorias sobre produtos estrangeiros. Isso é a tarifa, o imposto externo, imposto sobre produtos estrangeiros, externo, comum porque todos os países do bloco deverão colocar o mesmo imposto, é um padrão. Beleza? Até aqui? Tarifa externa comum, União Aduaneira, deu para pegar? Isso foi criado com o protocolo... Alguém me perguntou alguma coisa, não? Isso foi criado em Ouro Preto, Minas Gerais, conhecido como Protocolo de Ouro Preto, tá? 1994. Só que o Enem já cobrou isso uma vez. A União Aduaneira do Brasil é imperfeita. Imperfeita. Pode ir. Por que a União Aduaneira do Brasil é imperfeita? Voltando ao mesmo exemplo do bolo. Beleza. Quetzal vende o bolo a R$10 e o moleque também. Aí todo mundo aqui tem que colocar o imposto sobre o bolo do moleque para o bolo dele ficar R$12. Beleza. Isso é a União Aduaneira. Mas eu sou amigo do moleque. E aí? Eu sou amigo do garoto lá. Aí eu vou colocar imposto sobre o produto dele? A gente tem amizade, a gente tem parceria há anos. Aí eu vou prejudicar o moleque? Sabe o que acontece? Eu não coloco imposto, aí você, amigo da Quetzal, você coloca. Aí você compra o bolo dela mais barato, só que eu compro o bolo do moleque também pelo mesmo valor. Eu sou amigo dele. Existem parcerias. Acontece que a união aduaneira aqui do Mercosul é imperfeita porque cada país coloca um imposto diferenciado. Não existe um padrão. Não é um imposto comum para todo mundo. Cada país coloca o imposto de acordo com os seus próprios interesses. Porque existem as parcerias bilaterais entre dois países. Beleza? Então o Enem já cobrou isso. A União Aduaneira do Mercosul é imperfeita porque cada país coloca um imposto diferenciado. Belezinha? Criada em Ouro Preto em 1994, a estrutura institucional. Até 94 você não tinha muito bem uma organização do Mercosul. Você tinha ali a união entre os países, mas você não tinha uma estrutura institucional, algo comum para governar o Mercosul, para controlar o Mercosul. É como você tem, por exemplo, no governo federal. Para governar o país você não precisa do ministério, das secretarias. É a mesma coisa dentro de um bloco econômico. Você precisa dos órgãos de governo, as estruturas institucionais. Então, em 94 é criado o Conselho do Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul, que vai regular os impostos cobrados sobre produtos do Mercosul. Protocolo de Ushuaia. É difícil cobrar, mas isso aí é o diferencial para vocês. Caso cobre, não é todo mundo que tem noção disso daí. O que é o Protocolo de Ushuaia? Como eu falei para vocês, na década de 80,
os países aqui do Mercosul estavam abandonando a ditadura militar. Para você, pode ser maravilhosa a ditadura, eu não estou nem aí. Você acha que é legal? Valeu a pena? Foi bom? O problema é seu. Mas para a economia desses países não é muito positivo. Tanto é que eles criaram um protocolo específico para isso. Como para esses países a ditadura foi um problema muito grande, para não haver novamente uma ditadura, um golpe, eles criaram um protocolo dizendo o seguinte: para você fazer parte do Mercosul, você tem que ter uma democracia. Não pode ter ditadura. Os presidentes, eles precisam ser eleitos pelo povo. Não pode ter golpe de Estado. Caso um país passe por uma ditadura ou por um golpe de Estado, automaticamente esse país é expulso do bloco. Automaticamente. Isso aconteceu 2 vezes. Primeiro com o Paraguai, em 2012. O Paraguai é considerado um golpe de Estado em 2012. E aí eles expulsam o Paraguai do bloco até que o Paraguai volte a passar por uma democracia. Até que o próximo presidente seja eleito diretamente pelo povo. Isso aconteceu em 2013. Então o Paraguai retorna. E a Venezuela, em 2016, é expulsa porque acreditam, né, que lá na Venezuela o regime é ditatorial. Beleza? Então o protocolo de Choá, ele coloca a cláusula democrática no bloco econômico. Por que a ditadura não é muito bem-vinda dentro das relações comerciais? Porque quando você coloca na década de 80, eu falei para vocês que o Brasil não tinha uma aproximação muito boa com a Argentina. Os dois estavam passando por regimes militares. Quando você passa por um regime militar, você meio que se fecha. Você fecha ali o teu país, é governado pelos militares. Na maioria das vezes as parcerias ocorrem com os Estados Unidos, até por conta do fruto da Guerra Fria. Acabou. Se isolam. É igual em relação à Coreia do Norte, que se isola. A Coreia do Norte é considerada um dos países mais fechados do mundo. Tá? Passa por uma ditadura. Beleza? É igual em relação à China. O povo não elege o presidente. Não tem eleição para escolher o teu representante. Isso é ditadura. Né? Então, qual é o problema disso? Imagina, aqui tem uma democracia. Eu sou presidente do Brasil, você é o presidente da Argentina. Beleza? O povo me elegeu. E aí, com isso, a gente vai realizar algumas parcerias econômicas. Pô, olha só, vou comprar alguns produtos seus mais baratos, você também compra alguns meus. Vamos movimentar a infraestrutura entre os nossos dois países. Pô, vamos colocar uma rodovia, uma ferrovia que conecte os dois países para facilitar as transações comerciais. Vamos realizar parcerias, beleza. Está indo para frente, a parceria está indo, a infraestrutura está sendo criada. De repente, o Brasil passa por um golpe. A infraestrutura que estava sendo criada, ela é paralisada. As políticas que estavam sendo feitas, como a gente tinha uma certa amizade, de repente entra um presidente novo no país e que não vai muito com a sua política, simplesmente acaba as relações comerciais ali e a parceria não vai para frente. Aí você teve um dinheiro gasto, dinheiro perdido, que não deu continuidade. Por isso que a ditadura é um problema muito grande para essas relações no Mercosul. Porque alguns empreendimentos podem ficar paralisados, algumas políticas podem ficar paralisadas. É igual... Ó, o presidente do Brasil, quando o presidente da Argentina ainda era o presidente de extrema direita, que iria levar a economia da Argentina adiante, a economia da Argentina passaria por um grande crescimento, essa era a promessa do presidente na época, o presidente do Brasil era favorável. Porra, esse cara aí, olha o que ele está fazendo com a Argentina, olha a economia da Argentina crescendo bastante. A economia da Argentina cresceu, mas aconteceu a mesma coisa que nós tivemos aqui no Brasil na década de 80. O PIB aumentou, mas a concentração de renda também aumentou. A miséria na Argentina voltou. A gente saqueando o supermercado na Argentina, extrema direita. Mas aqui para o governo brasileiro, a Argentina era um país maravilhoso. As relações comerciais eram melhores, porque os dois presidentes eram de extrema direita. Entrou agora um presidente na Argentina que é de esquerda. E simplesmente algumas parcerias econômicas ficaram paralisadas, porque o governo brasileiro não aceita o governo de extrema esquerda. Então, quando você muda o governo, quando você muda a presidência, algumas políticas podem ficar paralisadas, e isso não é muito bom. Porque quando você fala em relação política, você fala em dinheiro. Você está investindo, está criando infraestrutura, está construindo, está gastando dinheiro.
De repente você toma um golpe e a política bilateral entre esses dois países é interrompida, é dinheiro gasto. No Mercosul, para que isso não ocorresse, foi criado o protocolo de Ushuaia e isso funcionou. 2 países foram expulsos porque passaram por ditaduras. Golpe de Estado, na verdade. O Paraguai em 2012, como eu disse, e a Venezuela em 2016. Por muito tempo a Venezuela tentou entrar no bloco. Muito tempo. E aí entra novamente a questão, quando muda o presidente, muda tudo. Por muito tempo a Venezuela quis participar do Mercosul e ficou ali, ó, esperando a aceitação dos países. O Paraguai foi o último país a aceitar a Venezuela no bloco. Só que quem pressionava muito os países para aceitar a Venezuela, o Brasil. A política do Brasil, ela tinha uma parceria, uma aproximação muito grande com a política venezuelana. Eu não sei se eu não diria que seria uma vantagem ou uma desvantagem. Existem as parcerias econômicas. Mesmo que você seja comunista e o outro país seja capitalista, hoje existem parcerias entre esses dois países, um capitalista e o outro socialista. O maior exemplo disso é Estados Unidos e China. São políticas totalmente diferentes, divergentes, mas ao mesmo tempo Estados Unidos e China comercializam entre si, principalmente no governo Barack Obama. Agora, dizer que isso é algo positivo ou negativo, isso não cabe nem a gente a julgar, né? É algo econômico. Se é vantajoso para o país vender a mercadoria dele, beleza. Agora, se de repente você passa um embargo econômico, você passa por um embargo econômico. O que é um embargo econômico? O que os Estados Unidos fez com Cuba, por exemplo. Influenciou a Europa Ocidental a parar de comercializar com Cuba, só porque Cuba é socialista. Isolou Cuba do restante do mundo. Aí é um problema, mas não é um problema do socialismo, o problema é dos Estados Unidos. O Ushuaia. Ah, entendi. Que hoje os regimes socialistas acabam passando por ditaduras, né? E aí isso não seria aceito, por exemplo, no Mercosul. É por isso que a própria Venezuela é expulsa. Por mais que ela tenha um regime socialista de esquerda, em 2016, quando o PT sai do poder, que na verdade o Brasil influenciou bastante os países do Mercosul para aceitarem a Venezuela, até por conta dos aspectos políticos. O Brasil era considerado uma política mais de centro-esquerda por conta do PT, a Venezuela também, então criaram uma aproximação e o Brasil pressionou para a entrada da Venezuela. Só que em 2016 o PT sai, automaticamente a Venezuela é expulsa do bloco, porque era o Brasil que segurava a Venezuela. Quando Michel Temer entra, a primeira coisa que ele faz, tira a Venezuela porque ela é ditadura. Então é o que eu estou falando. Quando muda o presidente, muda tudo. Belezinha? Pode passar, Cássio, por favor. Então, em relação ao Mercosul, o Brasil é o país mais rico do bloco. O Brasil é o país que tem a maior influência, não só dentro do Mercosul. O Brasil tem a maior influência na América do Sul. Por isso que, quando você estava passando pela Guerra Fria, existia um temor muito grande do Brasil se tornar socialista. Porque como o Brasil é o país mais rico, é o país que tem a maior influência, a maior polarização, se o Brasil se tornasse socialista, isso podia desencadear aqui na América do Sul várias políticas socialistas, vários governos se tornando socialistas com influência do Brasil, porque o Brasil é o país mais rico do bloco. O comércio interno no Mercosul cresceu até meados dos anos 2000, diminuindo pela aproximação do bloco com a China. Quando a China começa a se aproximar aqui da América do Sul, principalmente com o Brasil, isso começa a prejudicar o Mercosul. Porque a China vende produto muito barato. E a China começou a encharcar a América do Sul de produtos industrializados. Resultado, a indústria do Brasil, a indústria da Argentina ficou prejudicada. Ao invés de você comprar alguns produtos da Argentina, você acabou comprando da China. E aí, com isso, a política entre esses dois países começaram a se fragmentar. Já tem outras questões. Em 99, por exemplo, o Brasil desvalorizou a moeda. De sacanagem. O que é desvalorizar a moeda? Deixar a moeda mais barata. É um exemplo disso? O dólar hoje vale muito mais caro do que o real, certo? O dólar está valendo muito. A gente pode falar que a moeda brasileira está desvalorizada em relação ao dólar.
Se o dólar está custando mais caro, você consegue comprar mais ou comprar menos produtos americanos? Comprar menos. O dólar está caro pra caramba. Você não vai conseguir comprar muita mercadoria. Se você não consegue comprar muitos produtos americanos, você vai ter que comprar produtos brasileiros, produtos nacionais, que são mais baratos. A desvalorização da moeda pode favorecer a indústria nacional. E ao mesmo tempo, como o dólar está muito caro, os Estados Unidos eles irão comprar mais produtos brasileiros ou menos? O dólar está custando mais caro que o real, eles vão comprar mais ou menos? Muito mais. Isso favorece as nossas exportações. Em 99, o Brasil desvalorizou a moeda. Só que por que ele fez isso? Para a moeda brasileira ficar mais barata que a moeda argentina. Resultado, o Brasil encharcou a Argentina de produtos industrializados. Sendo que a indústria brasileira ela é muito mais potente, ela é mais forte do que a indústria argentina. E aí, com isso, algumas indústrias nacionais da Argentina ficaram prejudicadas e aí Brasil e Argentina novamente acabam se separando, meio que as políticas entre os dois países começam a se fragmentar. Na época, a Argentina pediu para o Brasil parar com a desvalorização e o Brasil não parou. E aí, com isso, o Mercosul volta a ser um bloco mais distante, um bloco não muito bem consolidado. Dá uma moca de vez em quando na Argentina, né? E aí depois voltam. A mãe briga e aí eles voltam. E é isso, justamente isso mesmo. O Brasil e a Argentina, vira e mexe, eles estreitam relações, só que depois brigam novamente. Quando você teve, por exemplo, o conflito civil no Uruguai, Brasil e Argentina, eles meio que se distanciaram porque o Brasil foi a favor da guerra civil e a Argentina foi contra, e as relações se distanciaram. Só que depois eles voltam a se aproximar. A Argentina tem um território, que é o território das Malvinas, que também é controlado pela Inglaterra. A Inglaterra diz que aquela ilha das Malvinas pertence à coroa britânica. E a Argentina não, a ilha das Malvinas é da Argentina. Fica essa disputa. E aí teve um momento que Brasil e a Argentina e a Inglaterra meio que entraram em um conflito. A Inglaterra mandou tropas para a ilha das Malvinas e a Argentina, sabendo que ia perder essa disputa, pediu ajuda meio que para o Brasil, e o Brasil, como é que controla? Como boa parte do território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico, o Brasil tentou ajudar a Argentina. Quando a tropa inglesa passa aqui no Oceano Atlântico em direção à Ilha das Malvinas, o Brasil vai lá e comunica à Argentina, toma cuidado que as tropas estão chegando, tenta fazer alguma coisa aí que tem tropa da Inglaterra passando aqui, no Oceano Atlântico, indo em direção à ilha. E aí com isso, com essa informação, a Argentina meio que tomou a frente e tal, mas mesmo assim, perdeu a guerra. A Ilha das Malvinas é controlada pela Inglaterra. Mas eles meio que se aproximaram por conta dessa Ilha da Malvina. Só que aí, e mexe, eles vivem brigando. Isso porque as políticas mudam, os presidentes mudam. Tá? O Brasil é o parceiro comercial da Argentina, o principal parceiro comercial da Argentina. A Argentina, ela depende do Brasil. A Argentina depende do Brasil. Porque boa parte dos produtos da Argentina são exportados para o Brasil. Quando o Brasil para de comprar esses produtos da Argentina, a economia da Argentina sofre uma queda, uma redução. Se eu tenho um produto e eu preciso vender esse produto para ganhar dinheiro, e quem compra esse produto para de comprar, eu estou ferrado. A economia da Argentina ela é interligada com a economia brasileira. Se o Brasil quebrar, se o Brasil passar por algum colapso econômico, a Argentina quebra também. Por um motivo simples. O Brasil compra os produtos da Argentina. Se o Brasil quebra, ele para de comprar. E se ele para de comprar, a Argentina quebra junto. O Mercosul também foi criado para atrair investimentos estrangeiros. Os países do Mercosul, vendendo melhor as suas mercadorias dentro do bloco, eles irão enriquecer. E com o enriquecimento dos países, economias estrangeiras irão investir no Brasil. Esses países estão ficando mais ricos. O mercado consumidor deles vem aumentando. O poder aquisitivo do trabalhador está aumentando. Vale a pena eu investir nesse país. Vale a pena eu colocar uma indústria minha lá. Porque aí o produto vai ficar mais barato, já que é produção nacional. Deles, o produto fica lá mais barato, eu consigo vender melhor para esse país. Então,
Com o Mercosul crescendo economicamente, eles irão atrair investimentos estrangeiros. A questão da desvalorização em 99, que eu disse, prejudicou a parceria entre Brasil e Argentina. Em 2001 e 2002, a Argentina entra numa crise econômica profunda, só vai se recuperar por volta de 2008. E aí essa crise econômica da Argentina, ligada com a desvalorização do real, acabou trazendo problemas para o Mercosul, as economias se distanciaram novamente. E aí está acabando, o núcleo geoeconômico do Mercosul é a região platina. Na aula de bacia hidrográfica, região platina, pega 3 bacias, quais são? Alguém lembra? Lembrando que a prova da... Eu não sei se vocês fizeram o Enem ano passado, mas ano passado eu falei 1 milhão de vezes. O Enem vai mudar este ano. Olha o presidente que entrou, olha a ideia do presidente, muda. Né? Antigamente eles diziam que a prova do Enem era uma prova muito discursiva, era muito texto, muita coisa para ler, muito texto. Você tinha que ligar a história, a geografia, a biologia, tudo a mesma coisa, numa questão só. E eu falei ano passado 1 milhão de vezes. Vai mudar. Agora, como tem uma tendência mais militar, as questões do Enem irão se parecer com questões militares. Geografia é bem objetiva, específica, conteúdo específico. Não foi diferente. Ano passado a prova do Enem foi bem objetiva. Ou tu sabia o que era albedo, ou tu não sabia. Não interessa se você sabe sobre o clima do Brasil, as relações políticas, climáticas, não interessa. Se você não sabe o que é albedo, tu errava a questão. Se tu não soubesse que a Amazônia aumenta a umidade do território brasileiro e por conta disso você não tem deserto aqui, tu errava uma questão do Enem. O passado o Enem cobrou 3 questões de clima, as 3 objetivas. Cobrou questão de geografia urbana, perguntando o que era conurbação. Se tu não soubesse, errava. Bem objetivo. Quando falar bacia platina, são 3 rios. Qual é a maior bacia hidrográfica do mundo? Não? Bacia amazônica. Segunda, bacia platina. Bacia hidrográfica, ela recebe o nome do rio principal. Se eu falo que a bacia amazônica, ela tem esse nome por conta do rio principal, qual é o rio principal da bacia amazônica? Porra, perfeito. A bacia do Rio São Francisco recebe esse nome, Bacia do São Francisco, porque o rio principal é o Rio do São Francisco. Bacia Platina é porque o rio principal é qual? Platina é o Rio da Prata, beleza? A Bacia Platina, ela é tão grande, ela é a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Ela é tão grande que você tem 3 rios principais dentro dessa bacia. Paraná, Paraguai e Uruguai. Rio Paraná, Paraguai e Uruguai são os 3 rios que fazem parte da Bacia Platina. Na América do Sul, a região platina, que acaba englobando esses 3 rios, é a região mais rica da América do Sul. E é justamente onde você tem os países do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. São os 4 países que são banhados pela Bacia Platina. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Quando falar do Mercosul, a região mais dinâmica, a região mais rica do Mercosul é a região platina. E aí você vai lembrar desses 3 rios. Os membros plenos, membros associados e os membros observadores. Membros plenos. Quem são os membros plenos e o que são os membros plenos? No Mercosul você tem reunião anual. Todo ano tem uma reunião do Mercosul. Os países que fazem parte do Mercosul, eles participam dessa reunião e nessa reunião são debatidas novas estratégias. O que pode melhorar, o que pode mudar no Mercosul. Só que com esses debates, você tem o voto. Beleza, vamos debater aqui se a gente diminui ou se a gente aumenta o imposto. Vamos debater aqui, beleza. Quem acha que aumenta, quem acha que diminui? As pessoas vão votar, os presidentes irão votar. Os membros plenos, eles têm poder de voto. Eles podem votar no Mercosul. Beleza? Quem são os membros plenos? Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, que são os países que fundaram o Mercosul em 91. Tá? São os países da Bacia Platina. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Beleza. Além dos membros plenos, os membros que têm poder de voto, poder de decidir dentro do bloco, você tem os membros associados.
Os membros associados, eles participam do Mercosul, também têm essa facilidade comercial de diminuir os impostos, mas eles não têm o poder de voto, não podem votar. Dentro de uma reunião, esses países não votam, eles apenas ficam ali olhando e tal, não votam. Podem participar do bloco, mas não têm poder de voto. E existem os membros observadores. Não votam, não participam, não têm parceria econômica, estão apenas observando a economia aqui da América do Sul para futuramente se aproveitar disso, buscando parcerias com os países do Mercosul. São observadores. Nova Zelândia e o México. O México ele foi muito prejudicado por conta da NAFTA com os Estados Unidos, então ele vai observar o Mercosul buscando futuramente uma parceria com os países daqui, já que com os Estados Unidos eles só saem perdendo. Por conta da aproximação dela com a Ásia. A Nova Zelândia ela é um país da Oceania, mas a Nova Zelândia, como tem uma aproximação maior com a Ásia, ela acaba sendo prejudicada, porque ali na Ásia você tem alguns blocos econômicos entre os países asiáticos e a Oceania fica de fora. E a Oceania é meio que isolada no mundo, né? Então, buscando uma aproximação maior econômica com os países do Mercosul, eles observam como que estão os trâmites aqui, tentando novas parcerias. A Venezuela está suspensa do Mercosul. Em 2006 ela assina o protocolo de adesão, mas ela tem que ser aceita por todos os países. Então ela assina em 2006 e fica ali aguardando que os outros países a aceitem. Só irão aceitar a Venezuela em 2012. E isso porque o país que estava embarreirando a Venezuela era o Paraguai. Em 2012 o Paraguai sai. E quem entra no lugar dela? Venezuela. Em 2016 a Venezuela é expulsa. Tem algumas questões pra gente resolver. Pode mudar o slide? Tem que resolver exercício. Praticar. Olha só. Questão de geografia agrária, tá? Eu vou dar 1 minuto, 2 minutos no máximo para vocês resolverem isso daqui. Depois eu venho lapidando, fazendo a revisãozinha básica aí. Tem mais 15 questões aí. Vai, 2 minutos, rápido. Se alguém da internet aí responder, da internet não, responderam já? Foi? B, mais alguém? Marcaram o que vocês? B, A, beleza. Então olha só.
Pode mudar o slide? Deixa eu ver. Resposta certa. Eco. Por que é eco? Sobre agricultura no Brasil, leia as assertativas abaixo. Então, as únicas corretas 1, 2 e 3, e a única errada é a 4. Por que a número 1 está correta? A número 1 está dizendo o seguinte: a mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para a cidade. Migração do campo para a cidade, qual o nome? Êxodo rural. Saída do campo para a cidade, êxodo rural. E sempre que falar em êxodo rural no Brasil, você tem que lembrar o porquê das pessoas saírem do campo e irem para a cidade. 2 motivos básicos. Primeiro, mecanização agrícola. Se você ainda tem emprego no campo, a população vai continuar no campo. O cara viveu a vida inteira dele no campo, na área rural. A cultura dele, os costumes dele, o trabalho dele, a família dele, toda ali no campo. Se você tem emprego para ele, ele vai continuar no campo. Mas a partir do momento que o campo passa por uma mecanização, o uso de máquinas, o uso de maquinários retira o emprego do trabalhador agrícola. E aí esse cara não consegue permanecer no campo. E aí, com essa mecanização e a cidade se tornando atrativa por conta da indústria, com a industrialização crescendo e atraindo mão de obra, você aumenta o êxodo rural. Então, número 1, correto. 2. A concentração fundiária que se observa entre outros estados, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, concentração fundiária é o quê? O que é concentração fundiária? Concentração de terra. É bem simples. Concentração fundiária é concentração de terras. E aqui no Brasil existe uma forte concentração fundiária. No Brasil, você só tem terra se você comprar. É a famosa lei de terras. Aqui no Brasil, você só tem terra se você compra. Se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para comprar terra. Com isso, os caras que têm dinheiro, os grandes latifundiários, os grandes empresários do campo, eles vão comprando cada vez. E aí eles vão concentrando a terra brasileira na mão deles. Aqui no Brasil, poucas pessoas possuem grandes extensões de terras, enquanto a maioria da população agrícola, e que depende da terra, não tem terra. Você concentra a terra no Brasil, concentração fundiária. Tá? Aqui no Brasil nós não tivemos uma reforma agrária, uma distribuição de terras como você teve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você teve reforma agrária, no Brasil não. Desde Getúlio Vargas. Na verdade, João Goulart propôs isso também, com as reformas de base, só que João Goulart tomou-lhe um golpe, uma rasteira, sai. Os militares também prometiam a reforma agrária através da distribuição de terras ao redor de algumas rodovias, incluindo a rodovia Transamazônica, que vai conectar o Nordeste à região Norte. Os militares eles diziam o seguinte: bom, vamos construir essa rodovia aí, vai conectar o Nordeste até a Amazônia, e para levar o povoamento, para levar a população para a região norte, nós precisamos povoar aquela região. Para povoar, levar a população para lá, a gente vai distribuir terras. Os trabalhadores agrícolas receberão terras ali ao redor da Transamazônica, a família vai aumentando, eles vão plantando, beleza, a população da região norte irá aumentar dessa maneira. Mas teve um problema. O governo militar dava terra para o cara, lá na região norte, lá na Amazônia, uma área distante dos grandes centros econômicos, os caras recebiam a terra. Show de bola. Só que eles não recebiam incentivos, dinheiro para investir na terra. O solo da Amazônia, ele é um solo extremamente pobre, lixiviado. É difícil você plantar alguma coisa na Amazônia, porque chove muito. O solo fica pobre. Como é que tu vai dar terra para um camponês pobre lá na Amazônia se ele não tem dinheiro para investir em insumo agrícola, em fertilizante, em adubo? Simplesmente deu a terra para ele. Aí, ele se vira agora? Resultado, esses trabalhadores agrícolas não conseguiram permanecer, não tinham condições de investir na terra, ou eles abandonaram as terras, ou venderam para os latifundiários, os caras que tinham dinheiro para investir, aumentando ainda mais a concentração de terras no Brasil. Então aqui nós não tivemos distribuição, reforma agrária, por isso que ainda nós temos a concentração fundiária. A concentração fundiária que se observa entre outros estados, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, é fator de expropriação de camponeses, expulsão. Expulsa os camponeses agrícolas
que passam a buscar áreas de fronteira agrícola da Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos. Fronteira agrícola da Amazônia que ele menciona ali, porque hoje a região do Brasil que mais atrai mão de obra é a Amazônia, é a região norte. Por incrível que pareça. A região norte, ela atrai muito mais do que a região sudeste. Você vive no sudeste, você vive numa região de merda. O sudeste é uma região de merda. Você não pode andar aqui em Nova Iguaçu 7 horas da noite, porque você pode ser assaltado. Você pega um transporte público de merda lotado, caro. Aqui para você trabalhar, a empresa tem um gasto astronômico com o trabalhador. A fiscalização ambiental é mais severa aqui também. Você tem o problema do congestionamento, a poluição urbana. Sudeste é uma merda. Resultado, as indústrias estão saindo do Sudeste, estão abandonando o Sudeste, porque o gasto aqui é muito grande. E elas estão indo cada vez mais para as pequenas e médias cidades do interior do país. Além disso, lá na região amazônica, você vem passando pelo avanço da produção agrícola. A soja está indo cada vez mais em direção à Amazônia. E não é porque a soja está aumentando na Amazônia que você vai sair daqui do Rio de Janeiro para pegar uma enxada e plantar soja lá no Amazonas. Isso. Só que com a soja crescendo naquela região, cresce também o setor da prestação de serviços. Você não vai para lá trabalhar com uma enxada na mão, você vai para lá prestar serviços. O comércio cresce. Como é uma região que está ficando atrativa, a soja está crescendo e a soja voltada para a exportação, o comércio cresce, o setor bancário cresce, a população está aumentando, então o sistema de ensino também cresce, a educação vai aumentando, vai atraindo mão de obra. O setor terciário é o setor da prestação de serviços. Então, quando eu falo que na Amazônia você vem passando pela expansão da fronteira agrícola, a população está indo para lá para prestar serviços, beleza? Ou o cara vai para essa fronteira agrícola, ou o cara vai para um centro urbano, servir de mão de obra aí, ou em uma indústria, ou em um comércio. Número 2 está correto. 3. Os boiafrias são trabalhadores sazonais, correto. O que são os trabalhadores sazonais? Trabalham um período sim, outro não. É sazonal, é periódico. Característicos da implantação de relações capitalistas modernas no campo. Perfeito, porque lá o boiafria ele só trabalha quando você passa pelo período de colheita. É o boiafria, ele vai trabalhar na colheita. Colheita não tem um ano inteiro. Então tu não precisa contratar o cara e assinar a carteira dele. Se você só vai usar a mão de obra dele por 2 meses, para que tu vai assinar a carteira dele? Então você vai pagar o cara de acordo com o trabalho dele. É trabalho temporário, sazonal. Aí o cara trabalha na colheita de cana, vai ficar 2 meses ali recebendo dinheiro. Acabou a colheita de cana, ele vai sair dali e vai para um outro estado, participar de uma outra colheita. E aí ele vai ficar migrando, é sazonal, é temporário. Correto. 4, a única que está errada. O avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação das áreas de cerrado, visando a cultura de grãos, resultaram na redução da taxa de urbanização dos estados do Mato Grosso e Rondônia. Qual é a região mais urbanizada do Brasil? Sudeste. Segunda. Não. Sul é a segunda mais industrializada. Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a segunda região brasileira mais urbanizada do país. Quando falar urbanização, não é tamanho da cidade, não é o tamanho da mancha urbana. Urbanização não tem a ver com o tamanho da cidade. Se eu falo para você que a região Sudeste é 92% urbanizada, não é porque a região Sudeste tem 92% do seu território em cidades, em mancha urbana. Não é isso. Urbanização é o percentual de pessoas que vivem em uma cidade. Então, se eu falo para você que no Amazonas são 100 habitantes, em todo o estado do Amazonas, 100 habitantes. Amazonas é grande pra cacete. 100 habitantes. Se eu falo para você que desses 100 habitantes que vivem no estado do Amazonas, os 100 vivem em uma cidade pequena, em um vilarejozinho ali, porra. Os 100 dentro de um vilarejo, em uma pequena cidade. Você pode falar que o estado do Amazonas é 100% urbanizado. A taxa de urbanização lá é de 100%. Porque as 100 pessoas, as 100 únicas pessoas do estado vivem em uma cidade. 100% urbanizado. Urbanização tem a ver com o número de pessoas que ocupam a cidade. Percentual, na verdade, de pessoas entre a cidade e o campo.
E aí o que acontece? Com a produção agrícola na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso e depois Rondônia, lá na região norte, com a expansão agrícola e a expansão da pecuária nessas áreas aí, na verdade você aumenta a urbanização. Sabe por quê? A pecuária extensiva é aquela pecuária onde o gado fica solto no pasto. Você cria o gado com o gado solto no pasto. Para criar gado, você não precisa de muita gente. Cresce a pecuária extensiva, beleza. Mas para criar gado, você coloca 2, 3 pessoas para criar o gado. Acabou. Não é porque a pecuária está crescendo lá que a área rural, a ruralidade vai aumentar também. Você precisa de poucas pessoas. As pessoas que habitam lá no centro-oeste, a maioria vive em uma cidade. Por isso que a região centro-oeste é a segunda mais urbanizada. Então não há uma redução da taxa de urbanização, há um aumento. Tanto é que o centro-oeste é a segunda mais urbanizada. Pode ir, Ketson, por favor? Pai, isso daí é muito grande para vocês. Pula isso daí, Ketson, por favor. Vai outra. Vai, aí. Porra. Isso aí acertou. Tá safo. Poxa. Isso aí acertou, tá safo. Putz, grila. Isso aí, perfeito. Já foi? Ah? Tem mais alguém? Fizeram vocês? Vocês sabem que a prova é em janeiro, né? Vocês têm que se animar, vocês têm que estudar, hein? No ano que vem estão aqui de novo olhando pra minha cara. Vai, Cat, você pode mudar, por favor? D de Delta. Olha só. Considerando o trajeto hipotético de uma caravela entre Portugal e o litoral brasileiro representado no mapa, Portugal está lá em cima, ó. Tem o número 1 lá, eu não posso ir lá porque senão vai sair daí, não vai? Se eu ir pra ali, pega ali? Não? Beleza. Lá em cima lá, ó, tem uma setinha vindo de lá. Aqui, ó, número 1. Aí na verdade setinha não, ó. Tem uma número 1 aqui e a linha. Aqui é Portugal, em cima. A linha número 1 é o Portugal e aqui embaixo é o Brasil. Então, considerando o trajeto hipotético de uma caravela entre Portugal e o litoral brasileiro representado no mapa, questão certa número 3 diz o seguinte: trecho 3, o navio navegaria contra os ventos dominantes, os alísios do sudeste. Imagina aqui, o cara está saindo de Portugal e está vindo para o Brasil. Portugal está no hemisfério norte, Brasil, hemisfério sul. Esses ventos que saem de alta latitude para baixa, qual o nome que a gente dá? Ventos alísios. Ventos alísios são os ventos que saem de alta latitude para baixa latitude. Só para dar uma lembrada rapidinho, isso aqui, qual é o nome dessa linha aqui? Linha de Equador. A linha de Equador é uma latitude, correto? A latitude vai de 0 a quanto? Não? A latitude, ela vai de 0 a 90. Tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul. 0 a 90.
Então, quando você está próximo da linha do Equador, quando você está próximo de zero, como zero é um número menor do que 90, a gente fala que aqui é baixa latitude, é um número baixo, zero é baixo, baixa latitude. 90, como é um número alto, a gente fala que está em alta latitude. Existem alguns ventos que saem de alta latitude e vão em direção à baixa, e vão em direção à linha do Equador. Ventos que saem do hemisfério norte e ventos que saem do hemisfério sul. O vento que sai do hemisfério norte, a gente fala que é o alísio do Nordeste. Vento alísio do Nordeste. O vento que sai do hemisfério sul é o alísio do Sudeste. Beleza? Vou até colocar aqui, ó. Nordeste. E aqui, Sudeste. Tranquilo. Falei com vocês e o Enem adora cobrar massas de ar. Falei que no Brasil nós temos 5 massas de ar. As 5 massas de ar atuam no território brasileiro, é um fator climático. E eu falei que no alísio do Nordeste você tem uma massa de ar e no alísio do Sudeste você tem outra. Alguém lembra qual é a massa de ar do alísio do Nordeste? Quase. Na verdade é bem o contrário, ó. Alísio do Nordeste. Massa equatorial atlântica. MEA. Alísio do Sudeste. Massa tropical atlântica. Beleza, agora você já sabe o que são os ventos alísios, quais são as massas de ar, beleza. E esses ventos estão indo em direção à linha do Equador. Alguém lembra o nome dessa área aqui, ó, essa área de encontro dos ventos alísios? Quase. Na verdade, eu até mandei uma questão sobre isso para vocês. O nome disso aqui é Zona de Convergência Intertropical. Essa área aqui, ó, essa faixa, é uma faixa de encontro dos ventos alísios, que nós chamamos de Zona de Convergência Intertropical. É a famosa ZCIT. Tá aprendendo, tá não? ZCIT. Agora vem a questão. Na delta ele está dizendo o seguinte: no trecho 3 está aqui, ó. Vou botar o número, trecho 3. O navio navegaria contra os ventos dominantes, os alísios do Sudeste. Se é aqui que está o Brasil e Portugal está no hemisfério norte, quando o barco chegar aqui, no vento 3, no trecho 3, que a questão coloca lá, quando o barco chegar aqui, se eu falo para você que o alísio do Sudeste está indo em direção à linha do Equador, quando o navio chegar aqui, ele está indo contra o vento dominante. Os barcos, os navios, eles costumam navegar a favor do vento. Aqui no hemisfério norte, o cara está saindo aqui, ó, de Portugal. Lá na linha 1, lá, ó, linha 1. O cara está saindo de Portugal. E ele vem para o Brasil, que está no número 3. Quando ele sai de Portugal aqui, o vento não está trazendo ele para a linha do Equador? Então aqui o vento está favorável ao barco. Só que aqui ele está indo contra o vento. Aqui já não é mais favorável para o barco. Por isso que a resposta D de delta. Questãozinha técnica, objetiva, padrão Enem 2019, vai ser padrão Enem 2020 também. Pode lá. Padrãozinha essa daí também. Já. Aí eu fui e coloquei mais uma alternativa aí.
que é tão surreal, né, que parece que é de mentira. Na ver... É a favela de Paraisópolis, né? É. Bota aí o próximo slide aí pra gente ver o gabarito. É. Não, a resposta certa é eco mesmo, tá? Olha só. A imagem registra uma especificidade do contexto urbano em que a ausência ou a ineficiência das políticas públicas resultou em... Então, por falta de investimento público na área urbana, qual é a consequência disso? Aumento da segregação socioespacial. Segregação socioespacial é a separação de uma área rica e de uma área pobre. Quando falta política pública, quando falta planejamento urbano, você acaba criando uma forte segregação. As áreas mais pobres, as áreas mais periféricas, sem grandes investimentos públicos. Por conta disso, por não ter muitos investimentos, o valor do solo urbano, o valor do aluguel fica mais barato. A população mais carente tende a ocupar essas áreas, aonde o solo é mais barato. Vocês ocupam Baixada Fluminense porque vocês são mais carentes em relação ao centro do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense ela foi ocupada por uma população mais pobre com a reforma urbana do Rio de Janeiro. Porque antigamente o pobre morava do lado do rico no centro do Rio de Janeiro. O ex-escravo morava do lado do seu antigo dono. Só que, no início do século XX, queriam transformar o centro do Rio de Janeiro com uma cara mais europeia, para atrair o turismo para o Rio de Janeiro. Queria transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris. Só que como que você vai reformar o centro do Rio de Janeiro se tem um pobre morando ali? Tá complicado. Então, o ideal é você levar o pobre para a região mais distante. Mas você precisa do pobre para trabalhar. Então, o que fizeram? Trouxeram ferrovias aqui para a Baixada Fluminense, o trem, que era uma área extremamente alagada, cheia de pântano no Nova Iguaçu, aterraram, removeram as áreas alagadiças, os pântanos e trouxeram a ferrovia. Além disso, essa área aqui começaram a lotear o solo urbano, tinham grandes fazendas de laranja e tudo mais, compraram essas fazendas de laranja e lotearam. Venderam esses lotes por um valor muito barato, a população mais carente tinha condição de comprar, compraram esses lotes e ao mesmo tempo podiam usar o trem para ir trabalhar no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Era barato, então o cara trabalhava no centro, pegava o trem, no final do dia voltava para a Baixada, que era uma região mais pobre. No final de semana, dificilmente o cara ia passar o final de semana no centro do Rio de Janeiro, fazendo com que o centro ficasse com uma cara mais turística mesmo, mas não com o turismo da Baixada Fluminense, com a cara de pobre, turismo, né, com o pessoal de outros estados do Brasil, ou turismo estrangeiro, e até hoje é assim. Até hoje é assim. A zona portuária, a reforma da zona portuária, provocando gentrificação, a mesma coisa. Então, com a falta de investimento público, a população mais carente tende a ocupar essas áreas mais baratas, mais pobres. E as áreas mais centrais que recebem maiores investimentos públicos acabam atraindo um perfil social diferente. Com isso você cria uma grande segregação da área pobre da área rica. Questãozinha batida. Alguém respondeu aí? O Enem, ano passado, o Enem cobrou uma questão de geografia urbana, e aí era uma imagem, não sei se vocês fizeram o Enem ano passado, era uma imagem de uma cidade e tal, com desenhos, com grafite, e aí a alternativa, a resposta certa era justamente isso.
a reocupação dessas áreas centrais pela população. Porque a cidade pertence a você. A cidade é feita para você. Você tem que reocupar essas áreas centrais que são renegadas a vocês pobres. Eles precisam ocupar novamente essas áreas. E foi essa questão do Enem ano passado. Isso é a questãozinha básica da UERJ. O UERJ adora cobrar pirâmide etária. Resposta certa? Resposta certa? Bravo. O padrão da pirâmide etária ilustrada apresenta demanda de investimentos. Quando falar em demanda de investimentos, ela precisa de aumento de investimentos. Aumentar o investimento em uma determinada área. Há uma certa demanda, uma necessidade de aumento. Então, o padrão da pirâmide etária ilustrada apresenta demanda de investimentos socioeconômicos para... Sempre que cair pirâmide etária na tua prova, principalmente na UERJ, você tem que olhar para 3 lugares da pirâmide. O primeiro lugar é a base. A base é aquela parte branca ali da pirâmide, é a parte de baixo, é a base. A base representa o quê? População mais jovem, adulta ou carente? Oi? A população mais jovem, tá? Se você reparar ali, ó, a primeira é a população de 0 a 4 anos, é a primeira linha ali de baixo, de 0 a 4 anos. A de cima de 5 a 9, por aí vai, beleza. Aquela parte branca é a base e representa a população jovem. Se você olhar para a pirâmide e a base estiver estreita, como você tem ali, isso indica que a taxa de natalidade está alta ou baixa? Baixa. Se a base está estreita, é porque a população jovem é menor. E se a população jovem está diminuindo ali, é porque a taxa de natalidade está em queda. Depois você vai olhar lá para o topo. O topo é a população idosa, beleza? Se você reparar bem, no topo lá das mulheres, o topo de 75 mais está maior nas mulheres do que dos homens, tá vendo? A expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. A mulher vive mais do que o homem, tá? Inclusive, existe um motivo para isso. Os homens, eles morrem mais de violências urbanas, mortes violentas na cidade. Então, assalto à mão armada, de morte, latrocínio, por aí vai. O homem morre mais também em relação a acidentes de trabalho. Então, a expectativa de vida dos homens é menor, são menores. Outra coisa, se a prova da UERJ colocar uma pirâmide etária da Europa, e aí ele te falar que, na Europa você tem mais mulheres do que homens, principalmente a população idosa. Na Europa, a população idosa é muito numerosa em relação às mulheres e menor em relação aos homens. E te perguntar o contexto disso, por que você tem menos idosos, homens, na Europa do que mulheres, você tem que lembrar do contexto da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, morreram muito mais homens do que mulheres na Segunda Guerra. E quando você olha para o topo da pirâmide europeia, aquela população idosa lá da Europa era a população, boa parte que fez parte da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, olhou para a pirâmide, viu que a base está estreita e o topo está largo, a população idosa está aumentando, então em relação à demanda, maiores investimentos, tem que investir mais na promoção da saúde dos idosos. A base, que é a população jovem, seria o quê? Investimento aonde? Educação básica. Se a prova perguntasse, ao invés do topo, falasse da base, se a base estiver muito larga, quanto maior a base, maior o investimento na área da educação pública. Mercosul, vai.
Alguém? Ele não está falando de livre circulação, ele está falando de fluxo migratório. Não existe fluxo migratório. É, ainda tem isso, né? Não dá pra falar, ainda tem isso. Você vai criar um bloco só pra. Não, não. Ou você pode fazer o que faz os Estados Unidos, né? Que fazem os Estados Unidos. Criar a barreira ali entre o México, mas aí não é um bloco econômico. Foi? E? Vai, bota aí pra gente. Sabe por que que é A e não é assim? Assim está dizendo, permite a livre circulação dos bens industriais sem restrições e barreiras alfandegárias. Eu falei para vocês que a União Aduaneira do Brasil, do Mercosul, é imperfeita. Então, além de você não ter um padrão de imposto sobre produtos estrangeiros, aqui no Mercosul ainda existem muitos produtos com barreiras alfandegárias. Aqui o Mercosul não vai para frente porque você tem rivalidades entre Brasil e Argentina. E muitos produtos brasileiros entram na Argentina com imposto. Altos impostos. Por conta disso, a CEI está errada. Porque você não tem uma livre circulação de bens industriais sem restrições e barreiras alfandegárias. Na verdade, existem muitas barreiras entre as mercadorias aqui do Mercosul. E a Alfa está correta, integra países, povoamento, dinâmica econômica e nível de renda muito diferentes. Ainda mais quando você compara Brasil e Paraguai. Uhum. Nem só por conta dessas duas potências, Brasil e Argentina. O que acontece é que você precisa nivelar a economia, pelo menos tentar nivelar a economia para criar uma moeda única. Porque imagina, você vai criar uma moeda única, a mesma moeda que prevalece no Brasil vai prevalecer no Paraguai. Sendo que lá no Paraguai a inflação está muito alta, está disparando. Você criar uma moeda única onde os países possuem divergências econômicas, a economia bastante diferenciada, isso é um problema, porque aí um país vai se beneficiar e o outro não. Então, para criar uma moeda única, você precisa pelo menos ter uma economia mais parelha, parecendo um pouco mais. Quando você coloca, por exemplo, o Paraguai, a inflação vira e mexe, sobe drasticamente, que acaba prejudicando a criação de uma moeda única. A economia tem que estar mais parecida. Então, você não pode ter um país muito rico e um país muito pobre. Beleza? Ainda tem a inflação lá. Pra fechar essa daí, ó, basiquinha, vai. Milagre brasileiro é um milagre econômico, mas tem que lembrar do governo militar. O PIB brasileiro ele deu um salto gigantesco. O Brasil ficou entre as maiores potências mundiais, a nona economia mundial, e aí eles classificam isso como um grande milagre econômico. Revolução Verde também é governo militar. C, B, alguém? D. Tá, olha só. Pode. Resposta certa? Charlie, olha só.
Até os anos 1920, o contexto econômico do país não estimulava significativamente o desenvolvimento industrial. Beleza. Até 1920, a economia brasileira era voltada para o café. O café mandava. E a indústria ficava em segundo plano. Mas a crise de 1929 introduziu mudanças nesse quadro. Beleza, até porque naquela época, como o café estava bombando, os produtos industrializados que a gente consumia aqui no Brasil, parte deles, na verdade, boa parte desses produtos industrializados, eram importados. Só que com a crise de 29, os Estados Unidos, para sair um pouco da crise, coloca o produto industrializado com um valor muito alto, prejudicando a importação do Brasil. E é a partir daí que as indústrias brasileiras começam a crescer. Já que você não consegue importar esse produto, você passa a produzir aqui mesmo no país. Nós chamamos isso de substituição de importação. O violento corte nas importações de bens de consumo criou uma conjuntura favorável ao investimento na indústria nacional. Os produtos industrializados no Brasil passaram a ocupar então boa parte do mercado interno, antes praticamente abastecido só por produtos importados. Beleza. Na industrialização brasileira, o momento descrito por Licerto, pautou-se substituição de importação. Quando os produtos industrializados que antes eram importados param de chegar no Brasil por conta da crise de 29. Então, por conta disso, a gente passa a produzir aqui mesmo o nosso próprio produto. Aí vem Getúlio Vargas com a indústria de base, investimento em geração de energia, em infraestrutura. Na época de Mauá. Mauá foi um dos maiores investidores da indústria brasileira. Os estaleiros ali em Niterói, criou malha ferroviária. Beleza? Foi considerado um dos homens mais ricos do Brasil. Galera, beijos, abraços, até semana que vem. Vou colocar o slide lá no grupo. Beijos, abraços, vou colocar o slide lá no grupo pra vocês. Passem pro caderno, aí semana que vem a gente resolve mais exercício. Valeu? Valeu, valeu. Não deixa chegar próximo da prova não, hein? Vai estudando logo e resolvendo exercício.